Alô. Boa noite, igreja. A alegria é muito grande estarmos novamente celebrando ao Senhor. Peço também oração para Fernanda. Essa semana vai fazer uns exames, né? E hoje ela também não conseguiu vir, mas ela está me assistindo. Dá licença aqui, pessoal. Te amo. Tá bom? Então nós vamos meditar em Atos 20, verso 24. E antes de a gente ler esse texto, eu vou estar lendo aqui alguns textos na Bíblia King James. Nem precisa abrir, viu, Rian? Você fica só na tela, pode colocar logo o PDF. E eu queria te dizer algumas coisas, Atos 20, 24. Te dizer algumas coisas, assim, eu desejo que Deus fale com você, eu sei que vai falar, mas eu desejo mais do que isso, que você responda ao falar de Deus hoje. Há mais ou menos um mês, um pouco menos de um mês, eu estava no devocional e Deus me deu essa palavra antes de eu falar a outra, de 15 dias atrás, engajando-se na missão de Deus. Pode colocar aí, Rian. E eu achei meio confuso, porque eu achei que aquilo foi da minha cabeça, porque eu estava lendo o livro de Esdras. E aí veio essa clareza. Aí, quando fomos para ver minha mãe lá em Salvador, então eu recebi essa palavra e eu achei para mim, bastante estranho, porque estava no meio de uma outra leitura do livro de Esdras. E eu, então, desconsiderei, mas aquilo ficou queimando no meu coração. Foi quando minha mãe veio a óbito e a palavra estava viva. E aí eu preguei aquela outra palavra e eu falei, subindo de Salvador para cá, aí eu falei com Fernanda. Fernanda, olha o que Deus me disse. Aí eu falei com ela ficou extremamente impactada, ela ficou assim, muito impactada mesmo. E a gente, então, eu venho meditando nisso, irmãos. Toda vez que eu medito sobre isso, eu choro. É uma coisa forte. Então, eu queria te dizer o seguinte: Deus quer você. Não é nem que Deus quer falar com você, Ele quer você. Ele quer você hoje. Se você conseguir não mexer com o celular, tudo bem, tá? Se você quiser, eu prefiro dizer faça como você quiser, porque a liberdade é base para o amor. Quem ama é livre, quem é livre pode amar. Quem não é livre não pode amar. Diz o texto de Atos 20, verso 24. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi. Olha que coisa tremenda. Contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele está ali, e eu vou começar a falar em cima de uma conexão bíblica do exílio. Nós temos diante de nós uma história que vai descortinar 5 personagens, e você vai conseguir enxergar numa história dos 5 personagens alguma coisa de extrema relevância que tem a ver com esse texto de Atos 20, 24. Observa que Paulo está aqui chegando, ele está perto de Éfeso, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, ele está em Mileto, uma cidade portuária, mas ele não queria entrar um pouquinho para Éfeso, então chamou o pessoal de lá em Mileto, e ele fala essa palavra, ele diz: para mim, a única coisa que vale é cumprir com alegria aquilo que eu recebi da parte do Senhor, o ministério que o Senhor me confiou. É a única coisa que para ele conta, ele diz isso. Então, é justamente em cima dessa seriedade de que a única coisa que importa, e isso eu tenho falado lá nos líderes de maneira contundente, acerca da única história, a única linha de história que existe, que é a linha da história do nosso Deus. Deus tem uma história, Ele está fazendo essa história acontecer, e a gente vai exemplificar exatamente isso aqui em Jeremias, começando em Jeremias, capítulo 25, e eu vou colocar isso aqui, esperando que eles consigam colocar na tela. Colocaram. Pode colocar a primeira, e eu vou abrir aqui Jeremias 25 e começar com o texto de Jeremias, capítulo 25, verso de número 11, quando ele vai dizer assim, verso 11: toda esta terra se transformará em um monte de entulho e tristeza, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por um período de 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, julgarei e agirei contra o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos caldeus e babilônios, por causa de suas iniquidades, assevera Yahvé, e deixarei esta terra completamente arrasada. Vou colocar para vocês, nesse
esse slide, que eu fiz o esboço todinho, depois eu subi, interagi e aprontei esses slides. E a gente vai começar na história do exílio, quando Jeremias ele lança essa profecia. Deixa eu dizer para você que Jeremias, pode passar a próxima tela, a gente vai trabalhar uma questão bem clara, que Deus está conduzindo a história, Deus está trabalhando na história, e Ele procura pessoas, homens, pessoas, para compreender o que Ele está fazendo e se alinhar ao propósito dEle. Deus está fazendo isso. Essa história que eu estou citando aqui, eu vou citar um pedaço da história, que vai do ano 627 ao ano 447, aproximadamente 180 anos. Vamos trabalhar esses 180 anos de forma bem pontual, bem rápida, mas a gente vai trabalhar para você enxergar que é coisa claríssima, que Deus está atuando na história, independente do que as pessoas achem e do que as pessoas estejam fazendo na sua proto-história, que esse é o termo certo, na sua proto-história. Pode passar o próximo. A gente tem aqui, portanto, iniciando ali no ano 627 e o último ano 444 aproximadamente, então você não precisa decorar a data, mas começa aqui o ministério de um profeta chamado Jeremias. Jeremias é muito conhecido, é tão conhecido e tão famoso, tão relevante, que quando Jesus falou com os discípulos e perguntaram: que dizem os homens ser o filho do homem? Uns disseram Jeremias. De tal importância tinha Jeremias na história daquele povo. Por quê? Porque Jeremias tinha profetizado, você vai ver isso na segunda chavezinha ali, ele profetiza no ano 605, isso que eu acabei de ler. Como é que você sabe disso? As datas estão todas na Bíblia. Essas datas estão bem fáceis de entender, eu vou lhe dizer quais são, inclusive. Daniel, capítulo 1, verso 1, fala qual foi essa data. Então, não tem nada de chutado. No ano 627, ele começa. No ano 605, ele, então, fala essa profecia. O que é que acontece nesse dia que ele dá essa profecia? Ele diz: o povo é rebelde, o povo não está ouvindo, o povo não está prestando atenção, o povo não quer levar Deus a sério, essa coisa, o caldo vai entornar, e ele está pregando do ano 627 ao 620, 615, 610. Quando chega no ano 605, ele bate o martelo e diz assim: vai ser 70 anos de fim de papo. Quando ele dá essa profecia, nos dias do rei Jeoaquim, simplesmente naqueles dias do rei Jeoaquim, Nabucodonosor invade, e aí pode colocar a próxima tela, ele invade Jerusalém, e ele toma Jerusalém naquela data, no ano de 605. Aquela profecia foi dada, Jeremias deu essa profecia, e Nabucodonosor imediatamente entrou em Jerusalém, e ali anunciava-se o juízo de 70 anos, sobre a nação de Israel por causa da sua dureza. Aqui eu dou uma paradinha bem rápida para você, para dizer duas coisinhas. Não existe essa história de Deus não julga. É verdade que Deus separou um dia, Atos capítulo 17, verso 31, um dia em que Ele vai julgar a terra, e disso deu certeza, diz o versículo, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Ele separou um dia para julgar, é fato. É fato também que o dia da vingança do Senhor ainda não vem, nós estamos no tempo da graça do Senhor, só que Deus corrige o seu povo. Diga: Deus corrige o seu povo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que qual é o filho que Deus não corrige? Se você está sendo corrigido e é filho do Senhor, ou você está sendo corrigido, é filho, ou você é filho, vai ser corrigido. Não tem como escapar disso. E essa correção aqui era mais do que uma correção singela de um pai para um filho. Essa correção era da impertinência daquele povo. Mas diz o texto de Amós: Deus não fará coisa alguma sem revelar aos seus santos, os profetas. E Ele não faz nada na terra sem revelar. E o texto que esboçou em Jeremias capítulo 25, ele diz: vai acontecer em 70 anos, colocou um problema em que entra o segundo ano, homem, nessa história. Pode passar a próxima projeção. Aparece um homem chamado Daniel, que é o segundo homem que entra na história. Então, voltando para Jeremias, Jeremias é o homem que recebe a revelação e que determina, que fala, que estabelece que vai acontecer 70 anos de juízo. Não tem jeito. Ele entra na história como uma revelação. Ele entra na história de Deus como alguém que diz, porque ele viu, e porque ele viu, ele diz. Só que o problema é, queridos, que em 605, quando acontece o cerco de Jerusalém, e que Nabucodonosor leva aquele povo, dentro daquele povo que foi o primeiro cativeiro, segue um jovem chamado Daniel. Na verdade, este homem que vai para lá, depois ele muda o nome para Beltesazar, mas o livro só fala em Daniel. E Daniel vai para lá e tem mais 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que na verdade Ananias, Misael e Azarias eram os nomes em Israel.
E esses homens sobem para a Babilônia, levados pela profecia de Jeremias. Olha que coisa curiosa. Jeremias diz: vocês vão ser julgados e 4 homens santos vão embora. Ora, era de se esperar que dissesse assim: não, Deus livrou esses 4 e deixou na terra. Não, Deus levou os 4 para incluí-los na história de Deus. Daniel vai para lá, e o texto eu coloquei aí. Jeremias continua em Jerusalém. E o que acontece quando continuou? 605 é destruído, 597 o segundo êxodo, e 586 a última destruição de Jerusalém, quando ele praticamente está no poço. Nabucodonosor entra, destrói Jerusalém, e ele é tão famoso, Jeremias é tão famoso, que Nabucodonosor, preste atenção, tira aquele profeta que profetizou que Jerusalém cairia, e cuide dele, não faça mal, e diga para ele ir onde ele quiser. E Nabucodonosor dá ordem a Nabopolassar, e Nabopolassar recebe essa instrução e cumpre fielmente, e Jeremias é bem tratado pelo rei Nabucodonosor, tal a credibilidade de um homem de Deus. Aí, mas só que isso é a história de Jeremias, a história agora vem para Daniel. Daniel entra na história como um homem que vai para uma corte, ele devia ter 15 anos mais ou menos de idade. Esse homem, provável e certamente, é mais certamente do que provável, ele foi castrado. Não se fala de filho de Daniel, mas mais do que isso, aquelas pessoas que iam para a corte de Nabucodonosor eram eunucos, e sendo eunuco ele foi castrado. Sendo castrado ou não interessa muito essa história, mas o fato é que ele vai servir na corte de Nabucodonosor, e a comida e o bacanal é tão sério que ele já procura o chefe da comida e fala: por favor, eu não quero comer essa comida, eu vou ser fiel ao meu Deus. E o cara fala assim: não, rapaz, aí você vai me queimar. Rapaz, faça uma prova comigo, e se 7 dias eu não ficar melhor. E imagine, queridos, imagine aquele pessoal que não sabia o que era bactéria, gordura, nem nada. Imagina como é que eles comiam, como é que eles tratavam carne crua, sangue, aquela bagaceira, como se diz. E aí, todo mundo cheio de infecção, cheio de uma série de coisas, e Daniel preservado num alimento. Pode colocar a próxima tela. E aí ele é levado para lá e ele permanece fiel, e o texto impressionante, que Daniel é fiel. Daniel enfrenta a cova dos leões, mas é já com Dario. Ele enfrenta o sonho em que ele vai ser colocado à prova para morrer, ele interpreta aquele sonho, e várias coisas estão acontecendo na história de Daniel, muita coisa poderosa. Só que, quando chega em Daniel capítulo 9, e eu vou ler para vocês aqui, em Daniel capítulo 9, irmãos, 66 anos depois, Daniel capítulo 9, Daniel está lendo a Bíblia, e ele encontra uma passagem bíblica. Olha o que relata: no primeiro ano de Dario. Tudo tem cronologia. Essa cronologia aqui é 539. No primeiro ano de Dario, filho, de aí ele diz que é Ashverosh, Assuero, em hebraico Xerxes, em persa, da linhagem dos Medos, foi constituído rei de todo o Império Caldeu Babilônico. No primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel, compreendi, mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, e de acordo com a palavra de Yahvé, o Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Ninguém sabia. Jeremias falou: vai durar 70 anos. Ninguém sabia. Vai acontecer, o pessoal não ligou. Pá, Jerusalém cai. É destruída. Então o pessoal, bom, acabou. 70 anos. Ninguém vai contar 70 anos, todo espalhado, um monte de gente morta. Ninguém vai ficar contando, não tem calendário. Um homem foi ler a Bíblia. E quando esse homem lê a Bíblia, ele faz as contas e fala: peraí, 605, não é isso não, tá vendo? É porque a gente está falando assim, eles não sabiam que era 605. 605, 9 fora, não sei o quê. Caramba, já tem quase 70 anos. Não, isso aqui para mim tem 70 anos. Este homem entra na história. Porque até agora Jeremias colocou ele na história. Mas pode passar a próxima tela. Olha o que diz o verso seguinte à leitura bíblica. Então voltei o meu rosto ao eterno Elohim, a fim de buscá-lo mediante orações e súplicas e jejum e saco, vestido de luto em panos de saco e coberto de cinza, e orei a Yahvé meu Deus, e expressei a seguinte confissão. Naquela hora em que ele percebe que Deus está na história, ele percebe que ele está na história, e ele dobra o seu joelho e começa a entrar no plano de Deus.
Ele começa a se mover. E aí talvez você diga, o que ele fez? Ele mandou um zap para alguém, ele foi falar com Nabucodonosor, não existia mais, foi falar com Dario, não existia mais, talvez, provavelmente era Ciro. Mas mesmo assim, seja quem for, o que ele foi fazer? Ele foi fazer a coisa mais importante, ele foi jejuar, ele foi orar, ele foi agir com Deus. Oração é ação, oração. Ele foi agir. Senhor, o que está acontecendo? O Senhor tem que fazer alguma coisa. Acabaram os 70 anos, o Senhor não pode permitir mais. E ele chamou Deus para a história e entrou na história de Deus. Meus irmãos, essas coisas são impressionantes, porque a profecia, ela se cumpriria por si só? Porque você diz 70 anos vai cumprir. Mas não é assim. Não é assim, Deus tem propósitos. Por exemplo, e este evangelho, Mateus 24, 14, e este evangelho será pregado a todas as nações e testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Ah, então, beleza, vou ficar aqui, esperando. Não, Deus falou isso e convoca os seus para entrar nessa história. Sempre foi assim. Deus disse para Abraão, em Gênesis capítulo 15, o meu povo vai descer ao Egito, serão escravizados 430 anos, porque a medida dos amorreus ainda não está cheia. Quem foi que desceu? 70 pessoas. Mas antes das 70 pessoas, desceu quem? Um homem chamado José. Aquele homem estava na história sem saber daquilo que Abraão tinha recebido da parte de Deus. Deus está agindo e a gente não sabe. Deus está agindo, mas em um momento qualquer, a revelação pode vir para a gente entrar nessa história. E Daniel entrou na história. Ele entendeu e entrou na história. E ele foi fazer o quê? Ele foi orar. Ele disse, por isso, verso 3, por isso voltei-me ao Senhor com orações e súplicas. Deus está provocando, agora pode passar o próximo, Deus está provocando a participação. E isso foi tão sério, que se no ano 605, Jeremias falou, no ano 538, Daniel orou, ele orou em 538 e no mesmo ano, que isso, inclusive eu estava estudando essa cronologia, há uma disparidade de Dario e Ciro, em termos de história e arqueologia, qual é o ano que cada um assumiu, mas sabe-se que é 538. Então, ele ora e imediatamente após a oração, é isso que eu queria dizer, imediatamente após a oração, Ciro decreta que o povo volte para a terra. Imagina você ler a Bíblia, entender a Bíblia, dobrar o joelho e orar, e no outro dia o governo decreta que todo mundo volte para Israel. Imagina um negócio desse. Só que o decreto foi em 538, mas o povo não conseguiu voltar com a mesma precisão, e a quantidade de pessoas. Vou até ler para vocês, em Esdras, capítulo de número 2, verso de número 64, para você ver. Então, Daniel ora. Em resposta a Jeremias, Ciro se move e surge um outro homem. Pode passar o próximo slide. Um outro homem agora entra na história. Próximo slide é esse aí. Zorobabel. Aí eu fui perguntar, quem é esse tal de Zorobabel? Irmãos, a gente vai lendo a Bíblia e não tem essa noção cronológica. Você chega em Zacarias, está lá Zorobabel. Você fala, caramba, agora que enrolou tudo o negócio. Eu estou em Esdras, tem Zorobabel. Eu chego em Zacarias, tem Zorobabel. É zonzo, né? É zonzo Zorobabel. É complicado. Mas aí eu fui entender. Você vai entender facilmente essas coisas, vai amarrar facinho. Zorobabel, em resposta às orações de Daniel, se levanta e diz, eu vou voltar. E Esdras capítulo 2, verso 64 diz, o total geral dos que retornaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens. Irmãos, fazer uma viagem daqui para Salvador é uma coisa, mas fazer uma viagem da Babilônia para Jerusalém destruída, correndo o risco de ser assaltado e de aquela caravana de 40 mil homens ser assaltada facilmente por qualquer pessoa, sabia que tinha dinheiro ali, todo mundo saberia. E Esdras, ele não teve coragem de pedir proteção, ele disse que ficou com vergonha de pedir proteção e não pediu. Então assim, essas coisas estão na história. E aí Zorobabel entra, e ele entra nessa história, e a Bíblia diz em Zacarias 4, verso 9, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, e também as suas mãos acabarão. Quando ele chega em Jerusalém, Zorobabel, que entrou na história porque Daniel orou, e Daniel entrou na história porque Jeremias profetizou, Zorobabel está dentro daquela história, e ele então 2 anos depois lança o fundamento. E ele começa a construção, e aí tem uma série de interrupções, pode passar o próximo slide, e aí você vai ver como é que Deus vai trabalhar essa outra parte da história para poder chegar ao final
dessa mensagem. O retorno, Ciro abre o caminho, está ali na tela. Ciro abre o caminho, é o ponto 1, degrau 1. Depois o templo é construído. Aí nesse ponto 2 é que interessa. Nesse ponto 2, Zorobabel está ali construindo o templo. E aí começa, pode passar o próximo slide, acontece uma série de situações em que há uma... Pode passar o próximo, isso. Isso. Acontece aí o seguinte, Zorobabel, ele esmoreceu. Quando chega no ano 520, ele está ali bem esmorecido, ele está bem desanimado. Zorobabel está desanimado. No ano 520, aí você vê dois profetas, Ageu e Zacarias. Agora, quando você for ler Ageu e Zacarias, você já sabe que tem a ver com Esdras e Neemias. Aí Zacarias chega para ele e para o povo, Ageu chega para o povo e fala assim: povo, vocês estão cuidando da vida de vocês, mas não estão cuidando da vida de Deus. Vocês estão fazendo a vontade sua, mas não estão fazendo a vontade de Deus. Aí chega Zacarias e fala: Zorobabel, você vai retomar essa obra. Bora tu retomar, Zorobabel? Zorobabel se enche de uma unção e ele retoma a obra no ano 520, em 4 anos, perdão, no ano 520 e no ano 516, em 4 anos a obra termina. Aí você tem Zorobabel, levantado por Deus, consequência da oração de Daniel, e agora você tem Ageu e Zacarias entrando na história para levantar Zorobabel, para ele poder pregar, para ele poder construir. Pode passar o próximo slide. E aí você tem uma outra situação. Olha que coisa. A história está toda amarrada. O próximo slide. Você tem o quê? No ano 516, quando o templo termina, Jerusalém está destruída, mas tem um templo. O povo está desanimado, perdido, não segue a Deus, passou um tempão na Babilônia, o restante que está aqui está adorando a Moloque, está adorando a Dagon, está adorando a tudo que é Deus, está aquela confusão espiritual. Tem o templo, mas não tem nada. O que Deus vai fazer? Deus, então, olha lá, do ano 516, 60 anos depois, aparece um homem sacerdote, um homem letrado, um homem profundo nas Escrituras. O templo já existe, o povo está perdido. Praticamente 58 anos depois, pode passar a próxima, aparece um outro homem que se chama Esdras. Esse Esdras, no ano 516, o templo constrói, 458 ele chega em Jerusalém. O que ele vai fazer? Ele chega lá para consertar o culto a Deus. Ou seja, tem muita gente cuidando da sua vida, tem muita gente se preocupada só com sua própria obra, com o seu próprio estudo, com o seu próprio negócio, com sua própria vida. Ninguém serve a Deus, ninguém busca a Deus. O templo está erguido, mas não tem culto. O templo está erguido, mas ninguém liga para nada. E Esdras chega lá, não, agora a gente vai buscar ao Senhor. E a palavra de Deus diz que ele dispôs o coração, como diz 7:10, e Esdras 7:10, para buscar a lei do Senhor e cumprir e ensinar. Ele toma a decisão de ensinar, e aí começa a acontecer um avivamento, um quebrantamento, uma reforma espiritual, e as pessoas passam de novo a se voltar para Deus. Então você tem Jeremias profetiza, leva com a profecia dele Daniel para a corte. Daniel percebe a profecia, entende o tempo, ele ora, Ciro imediatamente decreta o retorno do povo. Zorobabel vai até lá, começa a construção e para, os profetas impulsionam ele a continuar e ele termina a obra. A obra fica lá, parada, não tem culto. 58 anos depois, escriba Esdras vai para lá e ele começa a restaurar a palavra do Senhor. Pode passar o próximo. E aí ele faz o quê? Ele chega no 7º ano de Artaxerxes, está tudo escrito aí em Esdras capítulo 1, verso 1, tudo escrito aí essas cronologias, a primeira de Ciro e as seguintes. Então ele dispõe o pessoal a buscar o coração, buscar o Senhor, para cumprir a lei de Deus e para ensinar, como eu já falei. Ou seja, Esdras vai agora restaurar o templo, mas agora é o templo espiritual. Passa um pouquinho, a próxima projeção, e aparece uma outra pessoa na história, junto com Esdras. Você vai ler o livro de Esdras, você não vai ver Neemias dentro, mas você vai ler o livro de Neemias, Esdras está dentro. Esdras está no capítulo 8 do livro de Neemias. Então, como é que é isso aqui? Agora é uma outra pessoa. Essa outra pessoa está lá na Babilônia, que é Babilônia, mas foi destruída. Agora quem está reinando é Xerxes, o Artaxerxes I. E aí Neemias é copeiro. Então vamos lá. Jeremias profeta, Daniel, homem influente na corte, governador, o terceiro, o segundo depois de Nabucodonosor. Aí depois,
Zorobabel, um homem líder valente. Depois, Esdras, um teólogo, um ensinador. E depois, Neemias. Quem era Neemias? Um copeiro. O que é um copeiro? É um homem de confiança para poder dar a bebida certa, para ninguém envenenar o copo, não envenenar a bebida. Ele bebe a bebida antes do rei beber. E aí aquele homem é um homem de confiança, passou por ele bebeu, morreu, o rei não morre. Então ele é garantia de vida do rei. E ele está triste, e aí alguém pergunta, por que você está triste? O rei fala assim para ele, por que você está triste? E ele diz, eu estou triste porque minha cidade está destruída. Ele não diz porque o templo está destruído. A cidade está destruída, as portas, ela está desprotegida. Ele falou, o que você precisa? Eu quero consertar os muros. E então Neemias chega 13 anos depois de Esdras. Esdras já está lá, mas ele vai fazer uma outra obra. Qual é a obra que Neemias vai fazer? Neemias vai reconstruir os muros e organizar e ordenar a cidade. E ele chega no ano 444. Pode colocar o card de Neemias, que é o próximo. E aí a gente conclui aqui essa parte geral. Neemias chega em Jerusalém, aí, governador, servo de Artaxerxes, reconstrói os muros. E agora posso passar o outro e você vai entender como foi que Neemias estava lá naquela cidadela. Ele estava naquela cidade, lá na Babilônia, ele ouviu, ele entendeu, ele chorou, ele orou e ele agiu abandonando a sua cidade, o seu conforto. Ele deixou aquela sua situação e ele foi, pode passar o próximo, e quando chegou lá, ele juntamente com Esdras, ele fez um trabalho. Esdras restaurou o povo e ele restaurou os muros. Cada um juntamente, trabalhando conjuntamente, os dois, nessa cronologia bíblica, eles se completam. Então agora você percebe como sempre Deus está usando pessoas. Como sempre Deus está fazendo história. Mas Deus não está fazendo história alheio das pessoas. Ao contrário, a história está correndo, mas nem todo mundo entra na história. Mas nem todo mundo entende o propósito de Deus. Mas nem todo mundo, ao entender, aceita tomar a sua vida como não preciosa e tomar o propósito como precioso. Foi que Paulo falou, mas em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria o propósito de Deus, que é o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo, Deus está realizando. Eu vou cumprir aquilo que Deus está realizando, porque isso é história. Estava pensando algumas pessoas aqui de Feira de Santana, e eu vou perguntar 2 nomes aqui de Feira de Santana. Quem conhece? 3 nomes. Levante a mão, quem conhece, quem conheceu o pastor Severino Soares. Levante a mão, quem conheceu o pastor Severino Soares? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas aqui. Beleza, pode abaixar, 6 pessoas. Levante a mão, aqui quem conheceu, aqui em Feira de Santana, aqui em Feira, o pastor Rosivaldo de Araújo. Levante a mão, aqui em Feira, quem conheceu? 1, 2, 2 pessoas. Quem conheceu, levante a mão aqui, quem conheceu o pastor Vilarino? Levante a mão, quem conheceu o pastor Vilarino? Já não tem ninguém. Já não tem ninguém. Daqui a 10 anos, quando perguntarem em vilas, quem conheceu a pastorinha Ivonilde? Ninguém vai conhecer. Ninguém vai conhecer. Vilarino foi o pastor da Igreja Batista de Sobradinho, um dos pastores de maior credibilidade nesta cidade. Agora vou fazer outra pergunta. Quem conheceu o pastor Schultz? Levanta a mão, quem conheceu o pastor Schultz? 1, 2, 3, 4. Conheceu o Schultz? Murilo, conheceu? Sério? Tu nasceu ontem, como é que pode? É ele mesmo. 5 pessoas. Esse camarada Schultz é fundador do Seminário Batista do Nordeste aqui, no Sobradinho. O tempo vai passando, essas pessoas estão na história de Deus. A gente nem vai entendendo o que Deus está fazendo, mas Deus está assim, eu vou fundar um seminário. Eu vou trazer avivamento, Rosivaldo. Eu vou estruturar a igreja. E Deus vai colocando as peças do xadrez dele. E chega um tempo em que a gente nem sabe o que Deus fez, a história se perdeu, o que está acontecendo? Eu pergunto, não é nem isso, agora eu te pergunto, e você na história de Deus? Porque eu sei o que o Schultz fez, eu sei o que o Vilarino fez, eu sei o que o pastor Severino Soares fez aqui nessa cidade. Eu era de Salvador e já ouviu falar do pastor Severino Soares. Uma vez eu fui chamado para pregar na cidade de Feira de Santana, fui pregar aqui na sede, morando em Salvador. Dias atrás eu estava num velório
E um pastor disse assim, eu te conheci no dia, eu fui no sepultamento do pastor Simar, e o pastor me procurou e falou assim, eu lhe conheci quando você veio pregar na sede central, aqui, lá de Salvador. Ele me conheceu, hoje é pastor ele, e ele me conheceu. Eu vim para aqui no dia que o Severino... Vê a conexão das coisas. Deus pega Jeremias, Deus pega Daniel, Deus pega Zorobabel, Deus pega Esdras, Deus pega Neemias, e é uma história só. É uma história só. Você, quando lê o livro de Zacarias, você vai entender, cara, esse camarada falou para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que está falando? Zorobabel estava acanhado, Zorobabel estava tímido. Zacarias, lá no fechamento do livro, juntamente com Ageu, rapaz, acorda, Deus é contigo. Você fez história, complete a história que você começou. Complete aquilo que Deus quer para a sua vida. E Zorobabel se imbui daquela seriedade, em 520 assume, em 4 aninhos termina o templo. Quer dizer, por 4 anos ele parou, e ficou 18 anos parado, mas por 4 aninhos ele não terminou a obra, mas alguém foi lá, motivou para ele entrar na história e fazer diferença. Passa a próxima projeção. Eu vou pensar algumas coisas com você. Primeira coisa que eu quero dizer para você, que Deus governa a história. Deus governa a história. Deus está fazendo algo. Você não sabe, mas o Senhor sabe e o Senhor revela o que Ele está fazendo. Isso não quer dizer que eu possa dizer tudo. Mas quando eu vim para a Feira de Santana, pastor Rosivaldo eu já conheci em Salvador, eu tinha congregado na Igreja Batista Independência, foi ele que me chamou para congregar lá, para pregar lá, para ensinar lá em Salvador. Quando eu cheguei aqui, você está aqui, então eu quero você aqui comigo. Aí eu fui para a Assembleia de Deus, eu fiquei só um tempo ali na Igreja da Avenida, fui na Assembleia de Deus e fui fazer um congresso missionário. Quem foi que eu chamei para pregar? Rosivaldo de Araújo, vai ele para lá. A gente era amigo. Ele fez a diferença no Brasil. Aquele hino Obra Santa, que alguém conhece esse hino? Ninguém detém, é Obra Santa. Esse hino foi ele. Em 1968, aconteceu a grande reforma espiritual dos batistas do Brasil, autoria Rosivaldo de Araújo, lá na Casa Amarela, em Recife. O Espírito Santo veio sobre ele, um revivamento. Passou por Feira de Santana, talvez você nem sabia dessa história. Deus estava mexendo um homem, aquela peça no tabuleiro, fazendo história. Deus fazendo história, porque Deus governa a história. Os impérios mudam, os reinos mudam, mas Deus governa a história. A palavra interpreta o tempo, eu coloquei ali porque tudo está amarrado a uma profecia de Jeremias. A palavra é dita e as coisas acontecem. Quantas vezes, quer ver um negócio? Por que Lucas está aqui? Por causa de uma palavra. Tá, tudo bem, por causa de uma mulher. Não, calma. Mas ele não viria aqui sem uma palavra. É isso que eu quero falar. Uma palavra. Como é que Gabriela está aqui? Gabriela está aqui? Gabriela está aqui? Não, né? Gabriela, Carlos Branco e Ariela está aqui não, né? Ah, está em Salvador, é. Beleza, então em Salvador. Mas você sabe que eles estão indo embora. Por que ela vai embora para Panambi? Por causa de uma palavra. Estava lá em Novo Hamburgo e eu virei para ela assim, sem mais nem menos, falei assim, você vai casar e é rápido. 3 dias depois o rapaz ele manda mensagem para mim, aquela menina, como é ela? Eu falei, ela é séria, ela é direita. Eu podia conhecer com ela, mas eu vou falar com ela do nada. Deus move a história. Por que eu vim para a Feira de Santana? Eu não vim para a Feira de Santana por escolha. Fernanda falou assim, não, eu vou para a Feira de Santana, sem praia eu não fico. 2 anos dá para ficar. 2? Nós chegamos aqui em 23 de dezembro de 1993. Os 2 anos, né? Os 2 anos é 95. Já passou 30 anos, né? Faz as contas aí, quanto tempo passou? 33 anos. Uma palavra, você vai para lá. Deus move. O mais importante, e ninguém faz tudo sozinho, ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Tá a gente indo para Panambi com Cláudio e Vanessa, desembarcamos lá. Quando eles voltam, o Joade volta. O Joade vem, desembarcou aqui no mês de maio, mês de abril, né? Março, abril, não foi? Março, abril, não lembro. Em junho, a Eliane estava aqui. Já existe aqui em Feira de Santana 3 bases, fora nossa, mais 2. Mais um em Alagoinhas. E Cláudio e Vanessa já são supervisores da Bahia. E Ana Rios é a supervisora da cidade. De um trabalho, de uma palavra.
Vamos viajar? Irmãos, ele riu. Sabe por que ele riu? Porque ele não queria. Naquela época, ele não era convertido, ele não viajava. Depois ele se converteu à viagem. Eu falei assim, varão, vamos viajar. Ele falava tanto para ele viajar, ele nada. Aí ele falou, minha mulher decide. Eu digo, beleza. Vanessa, vamos? Vamos. Comprei a passagem, ele com aquela cara amarela mesmo, né? Em São José dos Campos, subimos para Campos de Jordão, aquela coisa assim. Você está animado? Tô. Está gostosa da comida? Muito. Aquela coisa totalmente sem graça. Foi lá para Panambi, quando ele desembarca em Panambi, que tem uma conversa do Joade, esse homem ressuscitou. Foi ou não foi, Vanessa? Esse homem passou a existir. Você vai viajar? Não, não vou viajar. Minha mulher decide, a mulher decidiu. Quem decide é Deus, porque Deus precisava de Cláudio no Joade. Olha só como Deus trabalha. E nós devemos responder ativamente. Pode passar, o próximo agora vai ser bem rapidinho para terminar. O próximo é Deus fala, alguém responde. O próximo, Rian. Deus fala, alguém discerne, alguém ora, alguém ensina, alguém constrói. A verdade é que cada pedacinho forma um plano. Pode passar o próximo. E nesse intervalo que 5 pessoas entraram, olha quem morreu. Nabucodonosor morreu, Belsazar morreu, Ciro morreu, Dario morreu, Xerxes I morreu, Artaxerxes I morreu. Todos entraram na história. Para quê? Para dar uma colher de chá para os homens de Deus que Deus estava usando para fazer história. Ele pergunta, quem é que manda nessa bagaça aqui, irmão? Já ouviu essa frase? Quem é que manda nessa bagaça? Quem é que manda nesse mundo de meu Deus? Quem é que manda se não é o Senhor que está fazendo história? Nabucodonosor passa, e nem a Babilônia de Nabucodonosor existe mais. Ele fez toda aquela glória, o jardim suspenso da Babilônia, você sabe muito bem que era uma das 7 maravilhas do mundo, deixou de existir Babilônia, não existe mais nada. Mas os propósitos de Deus não podem ser frustrados. A próxima projeção, Jeremias profetizou para um povo rebelde, Daniel foi exilado na nação pagã, Esdras deu continuidade à reforma da cidade devastada, Neemias levantou, pode passar, vá para o último aí, por favor, vá para o último, só o último, esse aí, pronto, e esse eu termino. Observa bem, eu contei uma história para vocês, não precisa decorar data nenhuma, porque a data não importa. Você já entendeu que a Bíblia está toda arrumada, de Zacarias a Esdras, passando por Neemias, passando por Daniel, passando por Jeremias, está uma história só. Uma história só. Está tudo fácil de entender. Só que o que importa aí é que as pessoas entrem no plano de Deus. O que importa é que as pessoas digam sim para Deus. O que importa é que as pessoas entendam, é Deus que está fazendo história. Então, quando Deus fala contigo, Deus não está dizendo a você, ô varão, tu não vai ser dizimista, não? Ô, irmão, não é isso, não. Varão, tu não veio para macro. Varão, tu não fez devocional hoje. Desculpa falar essa expressão. Essa babaquice, irmão. Ai, ter a macro é babaquice. Não. Transformar aquilo que é bom em cobrança. Transformar aquilo que é bênção em prisão. Você acha que vida cristã é isso? É vir para a igreja? Você acha que vida cristã acontece aqui? Por que a gente não aumenta o número de cultos? Se a gente queria o povo mais consagrado, botava 7 cultos. Porque não é aqui o teu chamado. Aqui é o lugar de apertar o botão play. Aqui é o lugar de apertar, de se mobilizar, de se entender, de ser ativado numa linguagem mais moderna. Olha o que acontece aí, ó. Jeremias não reconstruiu o muro. Daniel não retornou com Zorobabel, até conferir essa informação, porque ele tinha mais ou menos 98 anos, não ia andar aqueles 2.000 quilômetros. Zorobabel não restaurou a lei do povo. Esdras não profetizou os 70 anos. Neemias não reconstruiu o templo. Nenhum deles fez tudo. Tudo que Deus fez, chamou indivíduos e colocou uma pedrinha, chamou e colocou cada um. Irmãos, qual é a parte em que você entra no plano de Deus? Irmãos, eu não estou anunciando a minha morte, não. Fique tranquilo. A mãe dele já morreu, ele está meio melancólico, está de luto, está falando que vai morrer. Calma. Calma. Lutos e lutos. Eu preguei no dia seguinte da morte de minha mãe, então não tem problema nenhum. Deixa eu te dizer aqui para você essas coisas sérias.
Eu também não vim para a Feira de Santana para ser pastor. Não vim. Eu vim para ser empresário. Eu vim aqui a convite de José Ronaldo. Foi ele que me chamou do gabinete dele lá quando era deputado estadual. E ele me indicou o diretor do Desenho Bahia, que fez o projeto do Pro Bahia. Eu fiz o projeto e vim. Essas coisas acontecem, Deus vai me enganando. Deus vai enganando cada um de nós. Se você acha que tem um texto bíblico, seduziste-me e fui seduzido. Deus seduziu Luzerne para medicina. Ele achando que ia ser médico. Achando que ia ser médico. Deus seduziu Murilo para trabalhar com criança, irmão. Você é pediatra. Pede o quê, irmão? Murilo pede o quê? Murilo é maestro. Vocês viram onde Murilo estava aqui agora? Vocês viram? Vocês não viram? Vocês estavam tudo olhando para cá porque eles não viram. Murilo estava aqui, irmão. Murilo estava assim, ó. Murilo estava aqui, ó. Estava assim. Me diga que esse camarada é médico. Ah, não é médico coisa nenhuma. Ele acha que ele é pediatra. Você acha que você fez o que fez porque você quis? Quem é que escolheu você antes de você nascer, filho? Quem pensou em você antes de você pensar em algo? Deus quis você. Deus pensou em você, planejou você e desenhou seu caminho até hoje. Qual a sua parte no plano de Deus? Por que você acha que plano de Deus é uma coisinha pequena, tipo devocional, ou vim para macro? Irmão, hoje você está aqui, pode ser a mudança mais importante da sua vida hoje. Se você disser um sim, daqui a 17 anos tu faz uma grande obra. Mas é assim que funciona, irmão. É assim que funciona. Demora 12 anos, 14 anos. Zorobabel, 538, 516. Porque não foi tudo de vez. Nunca é de vez. Nunca vai ser de vez. Mas a pergunta é se hoje você vai entender o Deus que governa a história, que está te chamando para entrar na história dele. É simples assim. Você tem história? Pega a tua história e abre mão dela. Você tem sua profissão? Pega a tua profissão e oferece no altar. E diga, Senhor, é teu. Tem muita coisa para fazer nesse mundo. Tem uma pessoa para ir para o sertão, 2, 3, várias. Se Deus mandar 10 pessoas para o sertão, pergunte se Cristóbal Elisiana quer voltar. Não tem só sertão, não. Tem a nossa responsabilidade com as outras nações. Tem responsabilidade social. Essa semana alguém me falou que quer criar um centro de treinamento tipo faculdade aqui, na Videira. Por que vai criar a faculdade? Não sei se vai ser aqui na Videira. Essa pessoa que falou isso, eu vou trabalhar com essa pessoa para realizar, porque Deus deve ter, provavelmente Deus plantou o sonho no coração dessa pessoa, e eu vou trabalhar com essa pessoa até que eu morra. E eu morro, sabe o que vai acontecer? A videira não será essa não, viu? A videira será outra. Porque a videira, a igreja, ela tem que se adaptar aos seus tempos, e os tempos vão mudando, ela vai se mudando. Fazíamos encontro com Deus, um monte de encontro. Eu quero é Deus. Hoje não adianta querer, ninguém nem quer. A liderança nem quer falar de fazer encontro. Isso não quer dizer que a gente não gostou. Ao contrário, amei aquele encontro, amei aquele tempo, mas passou aquele tempo. Os tempos vão mudando. E a gente vai entendendo e trabalhando e discernindo. A igreja vai mudando. E ela vai contar com quem? Comigo? Vai contar com quem? Com Cláudia eternamente? Cadê você? Cadê você para ser um líder de conexão? Cadê você para pegar um livrinho com uma pessoa e simplesmente pegar um livrinho e consolidar alguém e falar assim, vem cá, continuar aqui. Ó, o livro de Esdras, pastor Níris falou que Esdras era amigo de Neemias. Por que não faz isso? Tem muita coisa para fazer no reino de Deus. Agora, o que tu vai fazer? Vai ficar querendo criar uma história ou vai entrar na história de Deus para realizar o propósito de Deus? Você entendeu? Você entendeu porque eu disse que essa talvez seja a palavra mais importante da minha vida? E vou terminar. Deixa eu te dizer uma coisa. Idade não tem nada a ver. Idade não tem nada a ver. Eu com 61 anos de idade estou orando para ir embora para o sertão. Eu estou pedindo a Deus, Deus, eu quero para o sertão. Deus, esse tipo de oração Deus nunca ouve. Rapaz.
Porque eu já pedi para ir para o exterior, não deu certo. Tomara que dê certo dessa vez, porque é mais pertinho, pode estar certo. Tomara que Deus vai lá, meu filho. Meu desejo é ir embora para o sertão. Meu desejo é esse. Aí eu vou embora para o sertão. Alguma coisa vai acontecer aqui. Deus vai sempre trabalhar com gente. Deus sempre vai trabalhar com gente. Qual é a minha idade, irmão? 61. Qual a idade de Fernanda? Um pouco mais que isso. Começar com essa idade? Você sabe com que idade Paulo começou o ministério dele? No mínimo 48 anos e meio. É só fazer conta facinha. Ele, aos 30 anos, pegou a carta de Damasco, abre Gálatas capítulo 2, verso 1, e você vai ler 14 anos e meio. 14 anos depois, 14 com 30, 44. Mais os 3 anos de deserto, 48 anos. 48 anos ele começa a história. 50 anos Paulo começa o ministério. Meu irmão, os melhores anos da sua vida são os anos que você dedica para Deus. Os melhores anos da sua vida são aqueles que você diz, eis-me aqui. Os melhores anos da sua vida é que você diz, Senhor, eu sou inteiramente teu. Amém? Eu quero chamar a banda aqui, eu já terminei. E eu quero que você fique estatalado mesmo, sentado, meditando nisso aí que está na tela. Volta só um pouquinho até aquela projeção, lições para a igreja. Coloca aí na tela, lições para a igreja. Tárcio, Deus quer usar você de uma maneira poderosíssima. Se prepare. Se prepare. Deus quer usar você de uma maneira poderosa. Sabe como é que se prepara? Ralando. Ralando, lendo, fazendo grego, estudando um monte de livro, indo até tarde da noite estudando. Na minha biblioteca, lá tem mais de 5 mil livros em PDF. Em PDF, mais de 5 mil. Passo para você tudo. Qualquer um que quer estudar, vou passar tudo. Não tem nada que não se possa compartilhar. Por quê? Porque se você disser sim para Deus, você vai encontrar na igreja as ferramentas para te preparar para o que Deus quer fazer através da tua vida. Está todo mundo novo. Está todo mundo podendo fazer muita coisa. Por que Fernanda largou medicina? Porque não tinha o que fazer? Porque não atendia bem? Era a melhor médica da Clinos. Mas ela largou medicina por causa disso aí, irmão. Zorobabel, Jeremias, Daniel, e Fernanda, ela entrou na história. Toca essa música aí. Fique meditando. Quero que você fique sentado só meditando. Somos teu povo, a tua igreja, tua luz brilha sobre nós. O Espírito Santo está tendo uma conversa com você pessoalmente. Um só Espírito. Abre os olhos, Senhor, hoje. Canta bem assim mesmo. Que o teu reino venha, que o teu reino venha, faça a tua vontade através de nós. Que o teu reino venha, que o teu reino venha. Governo mesmo. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos Teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. No teu amor que poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustentar. Então o mundo inteiro verá o poder do grande rei. A gente vai começar a cantar do início. Mas você já está orando aí, que eu sei que você está orando. É para chorar mesmo, querido. Quando eu era pequeno, sabe o que acontecia? Chegavam os suecos na minha casa
E eles chegavam na casa do meu pai e eu era pequenininho, eu tinha 6 anos de idade. E eles ficaram lá embaixo conversando em sueco. E às vezes meu pai falava traduzindo. E eu ficava com o ouvido no tablado para tentar pegar alguma palavra daqueles homens. Com o ouvido no taco, que era tablado, ficava tentando captar. Descia a escada, Senhor. E eu querendo beber alguma coisa, querendo que Deus me chamasse para alguma coisa. Deus planta no coração, no seu coração, no nosso coração, um fogo, um desejo. Você pode não saber o que é, mas você sente esse desejo. Você sente esse plantar de Deus na sua vida. E você pode ser uma pessoa que vai estar numa posição social muito elevada. Isso não tem a menor relevância se é lá ou é ser cá. Mas o que importa é o que Deus vai fazer através de você, como fez através de Daniel, de Ciro, de Zorobabel, de Esdras, de Neemias e Jeremias. O que importa é se você está nas mãos de Deus. Queria convidar você a ficar de pé. A gente vai cantar de novo Somos Teu Povo, tá bom? A gente vai cantar agora essa música novamente. E eu não vim aqui para dar uma boa palavra. Eu vim aqui porque Deus mandou chamar você. Você talvez nunca veio à frente e você sabe que Deus está falando com você. Você quer entregar a Deus o seu talento, sua inteligência, sua empresa, sua capacidade, suas habilidades, seu futuro. E você quer entregar seu filho. Se você talvez nunca entregou seus filhos para a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus, para ser instrumento de Deus, eu quero que você saia do seu lugar, porque esta noite vai mudar a sua vida e a vida de gerações. Hoje durante o dia, durante a tarde, um dos discípulos aqui começou a mandar vários áudios para mim, dizendo o que Deus estava fazendo no coração dele. E ele falou tantas coisas, o desejo dele fazer, dele se entregar. E eu achei tão maravilhosa a decisão dele, porque é assim que Deus está fazendo, Deus já está falando. E quando você chegar aqui, eu quero que você ore com toda a veemência, dizendo: Senhor, a minha vida é tua. Senhor, a minha vida é tua, a minha profissão é tua. Eu não mando em minha vida não. Eu não mando no meu futuro não, Senhor. Toma minha vida, eu sou teu. Toma minha empresa, meu Deus. Toma minhas habilidades. Toma meu inglês. Toma, Senhor, minha capacidade de formatar HD. Toma minha capacidade de fazer ligações. É para orar, você que veio à frente é para orar. Orar mesmo. Então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Você que está aí em casa assistindo, eu quero que você se sente ou se ajoelhe e bote a mão em direção à televisão e comece a orar e dizer: Senhor, minha vida é tua. Senhor, eu quero me concentrar. E comece a orar, comece a dizer: minha vida é tua. Carlos Blanco vai embora para São Paulo, mas ele não vai para lá porque ele quer, vai porque Deus quer, e Deus tem alguma coisa na vida dele. O que é não é da minha conta, mas eu vou saber na hora certa, porque o Deus dele chamou ele para entrar na história. Abre a boca, você que veio à frente, ora ao Senhor, entrega a sua vida, entrega tudo, entrega filho. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram. Diga assim para Deus. Diga assim para Deus, sem saber o que é, diga assim. Sem saber o que é, diga assim. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto,
É Jesus. E você entrou na história de Jesus, instrumento de Deus. Todo coração, és o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, o teu amor quem poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustenta. Então o mundo inteiro verá o poder do grande Deus. Os instrumentos vão ficar tocando. Eu vou orar por você. Jesus, abre a teu. Jesus, esse povo não é meu, é teu. O Senhor que levantou esse povo, eu não pedi esse povo é teu. O Senhor habita em cada um, o Senhor é dono de cada um. O Senhor é dono de Darlan, o Senhor é dono de Emilênio, o Senhor é dono de Luzério, o Senhor é dono de todo mundo aqui, Guilherme, o Senhor é dono de Yasmin. Senhor, esse povo aqui veio, um povo pequeno, está nas mãos de um Deus grande. Um povo pequeno nas mãos de um Deus grande. Tu podes fazer grandes coisas, Jesus. Pode ter certeza que é para a tua glória. Não, Senhor, a empresa não cresceu por causa da inteligência, cresceu por causa da bênção. As coisas não aconteceram porque o Senhor, porque essa inteligência, essa capacidade e o esforço, não, porque o Senhor abençoa, a bênção do Senhor é que enriquece. O Senhor fez isso aqui com muita gente. Senhor, agora eu estou falando não de empresas, estou falando de vidas, de corações. Jesus, ideias, canais, programas, podcasts. Eu estou falando, Senhor, de cargos, de diretorias. Eu estou falando, Senhor, de missões. Estou falando, Senhor, de missões transculturais. Eu estou falando de sustento milagroso, poderoso. Senhor, gente que foi chamado desde o ventre, que eu não sei quem é, mas está aqui na frente. Foi chamado, foi trazido para uma outra pessoa. Foi trazido como Samara foi trazida para Mateus. Senhor, tanta gente aqui trazido milagrosamente para encaixar na vida de outra pessoa. Fabrício que voltou. Senhor, tanta gente aqui. Senhor, o Senhor tem a engenharia desse povo aqui, Deus, na tua mão. Eu só peço ao Senhor, Senhor, escreve a tua história com esse povo. Conta conosco, meu Deus. Deus, nós queremos entrar na história do Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo. Nós não sabemos o que é, mas sabemos quem é que está fazendo a história. Nós não entendemos os planos, mas entendemos quem sabe dos planos. Nós não conhecemos, Senhor, detalhe nenhum, mas nós conhecemos aquele que é poderoso e que para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós estamos aqui, Senhor, como que sem saída. E a nossa saída é dizer: eis-me aqui, Jesus, usa-me para a tua glória. O nosso consolo de todos que estamos aqui é que o Senhor se aproprie da nossa vida e faça dela o que tu quiser. Glorifica, levanta, exalta, envia, leva, prospera, abençoa, faça o que o Senhor quiser, mas que seja para a tua glória. Que seja para a tua glória. Vamos, todos que estamos à frente aqui, vamos fazer uma oração que eu já fiz várias vezes. Vamos fazer junto comigo aqui, fechados os olhos, só repetir a oração. Senhor, tu és o dono da minha vida, eis-me aqui, envia-me a mim, para onde quiseres, no lugar que quiseres, na posição que quiseres, fazendo o que tu quiseres, mas não me deixe fora da tua história, em nome de Jesus. Vamos cantar a última vez aqui.
Tu és a luz que brilha. Agora você vai cantar como nunca, tá? Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Isso, tá lindo. Tu és a paz que acalma todo Já acalmou o seu coração. coração. És o pão do faminto, a força do aflito. Coisa mais linda, meu Deus do céu. E nós somos teus pés. Se você é pé e mão de Jesus mesmo, Tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustentar. E então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. de olhos fechados, eu vou falar a última coisa para você. Você já orou, Deus já ouviu. Deus vai te dar ideias, Deus vai te dar sonhos, sonhos mesmo, tá? É sonhar de noite. Deus vai te dar ideias claras. Não despreze essas ideias, porque quem está te dando é o que mora em você, chamado Espírito Santo. Ele é dono dos canais internos. Ele sabe como projetar para sua mente uma ideia. Ele sabe. E você vai aprender que essa ideia não veio da sua cabeça. Não despreze a sua ideia, por mais maluca que seja. Que eu quero dizer uma outra coisa aqui agora. A igreja não está aqui para levantar edifícios, para comprar grandes projetos, que não para grandes coisas. A igreja está aqui para apoiar você. Estou te falando. As ideias que vão surgindo no seu coração são ideias de Deus. Então a igreja se alia a quem Deus está usando. Você entendeu o que é a igreja? A igreja é Deus se movendo, e Deus vai se mover através de você. Não se apequene. Deus vai usar quem? Os que não são nada, igual eu, igual você. Deus vai usar esses, porque é nesses que a glória de Deus vai ser clara e visível para toda a terra. Naqueles que não são, para confundir as que são. Amém? Então agora agradeça ao Senhor, você que veio à frente. Senhor, eu te agradeço, porque minha vida não está mais na minha mão. Fala assim mesmo: Senhor, eu te agradeço, porque minha vida agora não é de minha responsabilidade mais, é tua. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor encha teu coração de paz. Que você durma hoje aquilo que muitas vezes eu digo que é para não dormir. Hoje eu vou dizer, você vai dormir. Dormir muito bem. Dias atrás eu tive uma conversa com uma pessoa, e a primeira coisa que eu falei no outro dia, mandei uma mensagem, falou: você dormiu bem? Eu falei: dormir feito uma criança. Porque quando a coisa, aí aquela tensão vem, você dorme feito uma criança. Vai dormir assim, meu Deus, o que foi que aconteceu? Que você não está mais carregando você mesmo. Deus está carregando você, e você vai sentir isso. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Cláudio, pode terminar?